na minha época, era a partir do quinto período, quarto, quinto período, ou seja, do segundo ano. No primeiro ano, a gente não via paciente, tá, gente? Hoje, eles estão tentando fazer essa junção mais cedo, até para estimular o aluno, né, a conectar o que ele está aprendendo com o que ele vai executar, com a prática. Então, assim, a gente começa a ter a semiologia e depois as áreas de cada especialidade. Quando eu escolhi medicina, na verdade, foi meio que de supetão, assim. Eu queria fazer a área de saúde, porque desde que eu entrei no segundo grau, no ensino médio agora, né, eu gostava de biologia e gostava das áreas de saúde, mas eu sempre gostei de tudo, né, na verdade, assim, eu era muito boa aluna em matemática, eu era boa aluna em português, então, assim, eu gostava de tudo, né. E aí, quando a gente entra na faculdade, você entra, às vezes, com aquela ideia pré-formada de, nossa, eu vou entrar e vou fazer a especialidade X. Então, quando eu entrei, a minha especialidade X era obstetrícia. Eu achava lindo, bebês nascendo, aquela coisa toda. E aí eu fui fazendo os estágios, você vai começando a acompanhar. E aí eu comecei a acompanhar, no caso, um hospital de oncologia, eu fazia plantão de CTI, porque era um plantão que dava um certificado legal, que contava ponto para prova de residência, que também, como aluno, todo aluno pensa nessas coisas, né? Quando eu comecei a acompanhar, eu comecei a acompanhar um cirurgião de lá, que já até faleceu. E eu comecei a acompanhar um cirurgião nesse hospital, que era o Dr. Anderson, e aí eu comecei a me encantar por cirurgia. Ele era cirurgião de tórax. E aí depois eu comecei a acompanhar as outras pessoas da equipe, né? Tinha o Narciso, o Ivan, o Gabriel, era uma equipe, né? Que realmente trabalhava como equipe. E aí eu fiquei encantada com cirurgia. Mas assim, eu cheguei a acompanhar a infectologia, que é o que está super na moda agora, né? Que, aliás, não sai da moda, né, nos últimos anos, né? Porque cada hora vem uma epidemia nova. E aí eu comecei a acompanhar essa coisa de cirurgia e me encantei. E aí eu resolvi fazer cirurgia por conta disso. O que acontece, Ana, e aí serve para todos os alunos, é o seguinte: quando você entra na faculdade, você tem que entrar com a cabeça mais aberta possível, gente. Porque, às vezes, o seu gosto muda lá no último ano. E aí você perdeu a chance de aproveitar tudo. O que a gente vê muito, às vezes, porque a pessoa tem uma referência em casa, eu não tenho nenhum médico na família, né? Minha família é de comerciantes. Então, assim, minha irmã é professora, pedagoga. E eu não tenho nenhum médico na família para ser minha referência e falar assim, meu pai é cirurgião e você é cirurgiã, meu pai é oftalmologista e você é oftalmologista. Então, assim, eu acho que dessa forma você consegue ver tudo e escolher, mas escolher com as opções todas. Eu acho muito complicado quando a pessoa já entra na faculdade já pensando assim, eu vou fazer medicina para fazer dermato. Tá bom, gente, dermato é lindo também, né? Dermato tem cada vez mais aplicação, e eu não estou falando só de estética, estou falando da dermato que trata doença, tem doença de pele que deixa as pessoas estigmatizadas, deixa as pessoas trancadas dentro de casa, porque elas têm, não precisam muito, né? Eu tô falando com adolescentes, né? Quem aqui não tem uma acne pesada, né? Aquelas espinhas que por várias vezes deixou de sair de casa porque estava muito feio, que não queria parecer daquele jeito. Então, assim, dermato tem seu valor, todas as especialidades têm seu valor em determinado momento. Mas se você, desde o primeiro período de medicina, entrar com a cabeça de que você vai fazer aquela especialidade, você perde a chance de ver o valor das outras, de aprender com as outras, e elas vão se interligando, né? Na verdade, quando você escolhe... Eu faço cirurgia, mas, assim, um ano que eu fiz de acompanhamento de infectologia, lá na década de 90, em que o ambulatório era repleto de pacientes HIV, né, com AIDS também, com a doença definidora e tal, eu aprendi muito, né? Você aprende muito sempre. Então, se você deixa de fazer o seu estágio, a sua monitoria, eu fiz monitoria de cirurgia de tórax, não exerço cirurgia de tórax hoje, mas eu era apaixonada, e assim, é super bacana, né? Você trabalhar, abrir um tórax e ver o coração batendo, é lindo. Mas, assim, para mim, né? Eu entendo que alguns aqui talvez não tenham essa aptidão tão grande, né? Mas, assim, pra gente é muito legal. Só que você tem que ver de tudo, dentro da própria faculdade, aproveitar todas as oportunidades que você puder, para você conseguir fazer uma escolha. Quando a gente faz a escolha da especialidade, a gente já está lá no final da faculdade. No meu caso, eu estava com 23, que foi com a idade que eu formei. Eu passei no primeiro vestibular, então eu entrei com 17, formei com 23. Muitas das vezes, a gente não tem condição de fazer isso. Você demora um pouquinho mais para entrar, você começa outro curso. Hoje eu vejo muito isso, né? Eu tenho vários alunos meus que fizeram de fora da área de saúde também, e depois perceberam que queriam fazer medicina e estão um pouquinho mais velhos. Então, assim, você vai ter um pouquinho mais de maturidade para escolher sua especialidade num momento mais à frente, tá? Tereza. Eu vi alguém que perguntou sobre Grey's Anatomy. E você falou também Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, gente, como qualquer série, qualquer trabalho, né, em televisão, eles têm uma licença poética, né? Eles têm uma licença para fazer algumas coisas que não são bem... né? Traqueostomia com caneta Bic, né? Tem uns negócios assim. Olha, pois é, eu queria ver a pessoa realmente conseguir furar uma traqueia, que a traqueia é durinha, tá? Apesar de ter uma cartilagem, ela é durinha,
com uma caneta Bic. Mas existem esses relatos, gente? Existe relato, inclusive, de médico, de verdade, falando que fez isso, né? Eu acho difícil, eu nunca pensei em fazer isso, não, nunca fiz, mas assim, o que eu vejo é o seguinte, no Grey's Anatomy em especial, eu adorava Grey's Anatomy, gente, até o Derek morrer. Aí eu vou ser sincera, se vocês chegaram nessa parte da série, eu vou contar, o Derek morre. Acabou a série ali. E pra mim é o seguinte, é muito drama, né? Eu acho que assim, se a pessoa sofresse o que a Grey sofre durante aquele seriado, ninguém fazia medicina. Porque, assim, apesar de ter muita aquela coisa dos relacionamentos e tudo, ser muito bacana, tudo, mas, assim, a Ana Beth Colquer realmente morre mais médico que paciente. Na série, cai helicóptero em cima do negócio, ele cai avião, pelo amor de Deus, não é assim, não. Né? Eu acho que se a pessoa... O que é legal na medicina? Que medicina, realmente, você não tem um dia igual ao outro. Por mais que você tenha atividades que são rotineiras, por exemplo, eu faço plantão toda terça-feira. Estou aqui hoje porque eu estou de férias, no meu emprego do Estado. Então, hoje eu estou aqui, estou de férias. Mas cada terça-feira que eu vou para o plantão, eu atendo uma pessoa diferente. Às vezes até a doença é a mesma, né? O que é a doença mais comum do cirurgião geral? É vesícula, é hérnia, né? É o que a gente opera no dia a dia. Além das apendicites, né? Apendicite, né? Obstrução intestinal. É o dia a dia do cirurgião, né? Pegar uma veia profunda, tal. Mas, assim, cada paciente tem uma história diferente, às vezes uma particularidade. Você fez aquele procedimento lá 2.000 vezes e vai ter procedimento que vai ser desafiador. E isso, eu acho que é uma coisa que, assim, a pessoa que está expondo a área de saúde, e eu estou falando para a medicina e para todos nesse ponto, ela tem que pensar que ela não tem um para o outro, né? Perguntaram se eu já tive que ficar 2 ou mais dias de plantão. Já, na verdade, eu faço meu plantão é na terça-feira, né, lá no hospital. Não é um plantão com porta aberta. O que eu quero dizer com isso? Não é aquele plantão que chega o paciente da rua, né? Ele chega regulado. Hoje isso mudou muito, né? Quando a gente trabalha em sistemas públicos, principalmente, você tem uma coisa chamada regulação. Então, não é todo hospital que você pode ir lá e entrar com a queixa, né? Muitos hospitais trabalham recebendo pacientes que vêm via central de vagas e tal. Não é um pronto-socorro igual ao HPS, tá? Eu faço sobreaviso na Santa Casa, né? Que é um sobreaviso. O que é sobreaviso? Eu não tenho que estar lá, mas eu tenho que estar disponível, né? Para atender uma demanda. E essa demanda também é para minha área. Eu faço gestão, trabalhando agora, que eu entrei, né, de sócia, e nessa parte da gestão, por exemplo, lá eu faço gestão de relacionamento. E relacionamento envolve marketing, envolve outras coisas, que é a comunicação, inclusive, né, que é na Solos. E assim, e aí eu dou aula na Unipac, mas a aula da Unipac minha é uma aula no estágio, então isso é muito bom, porque, na verdade, eu não preciso ensinar, olha, isso aqui é uma caneta. Não, eles já sabem aquelas estruturas todas, eles já tiveram aquela parte básica. Eu tenho que ensinar em loco, né, eu tenho que ensinar presencialmente como é que você se comporta, como é que é uma cirurgia de verdade, tirar um pouquinho da parte teórica e chegar na parte prática, que é isso que os estágios fazem. E na hora que eu entrei, eu estava vendo uma live do prefeito, falando que o número de casos aumentou, tal, na cidade, e aí vários estudantes da área de saúde colocando lá nos comentários para voltarem a trabalhar, né, para voltarem a ter sua formação prática realizada, né, com todo cuidado, com todos os, né, os requisitos necessários. Então, assim, é muito diferente você trabalhar quando você trabalha no estágio, quando você trabalha na área inicial. E para mim é muito bom. Então, assim, eu consigo trabalhar dias seguidos? Consigo, gente. Virar à noite, acordar. Quem me perguntou agora, eu já esqueci. Foi a Ana Carolina, isso. Ana, é o seguinte, se você virar a noite acordada para um show, a noite acordada para show, eu gosto. E no dia seguinte estou apta a trabalhar. Eu não bebo, não fumo, então para mim é muito fácil falar que eu posso sair de um show e, inclusive, ir trabalhar com a cara melhor do mundo. Mas isso tudo depende muito do seu perfil, né? Ninguém que faz medicina é obrigado a vida inteira a querer trabalhar com plantão, por exemplo. Tá, gente? Isso é importante. Ótimo. Isso é bom esclarecer, sim. Sim. Dentro da nossa formação médica, você vai ter escolhas depois. Escolhas de estilo de vida, né? Se você, por exemplo, escolhe uma área clínica, tipo dermatologia ou psiquiatria ainda tem uns plantões, mas assim, oftalmo, que é uma área clínico-cirúrgica, você pode fazer consultório e você pode operar, mistura as duas coisas. Você tem essa opção de escolher não fazer um plantão, não fazer sobreaviso, trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 8, né? Agora, na sua formação, você vai passar por momentos que você vai realmente ter que fazer seus plantões, ter que atuar no pronto atendimento, isso tudo, né? Não tem como você passar ileso. Mas aquela ideia de que eu não posso ver sangue, então não posso fazer medicina. Eu ouvi uma coisa dessa outro dia, até de uma menina que está querendo fazer medicina e está fazendo outro curso. Gente, nem todo médico vai ver sangue todo dia. Tá? Mas na sua formação você vai ter que fazer um esforçozinho para poder... o anatômico...
O anatômico não tem sangue, mas tem o cheiro de formol, né? Que é pior o cheiro de formol do que o cheiro de sangue, para quem não está acostumado, tá, gente? Então, assim, a histologia, né? Ver lâmina no microscópio e tal. Então, assim, você tem várias disciplinas que você tem que passar por elas, né? Em várias áreas da saúde mesmo. Mas não quer dizer que por conta disso você não vai ser apta a ser médico porque eu não consigo ver sangue, não. Você pode escolher psiquiatria. Psiquiatria é uma área super nobre, uma área que tem, assim... Nossa, em tempos de pandemia, quem sou eu para falar o valor da psiquiatria? Cada vez mais demanda, é verdade. Cada vez mais demanda. As pessoas estão aceitando, né, que a psiquiatria é uma necessidade, né? Da mesma forma que a gente, às vezes, tem uma anemia, falta ferro ali no nosso sangue, falta alguma coisa, né, em cada doença. Há desequilíbrios cerebrais, né, que devem ser corrigidos pelo profissional médico, né? O preconceito tem caído a cada ano, né? Eu acho que o preconceito ele só cai na hora que você pode dar informação. Claro, gente, que vai ter gente com a cabeça fechada que não vai abrir nunca. Mas a gente tem que entender que a nossa função é informar. Então, desmistificar, a gente está no mês de setembro é setembro amarelo, é o mês de prevenção do suicídio, né? Então, quando a gente fala do assunto, a gente traz à tona o seguinte, gente, não é uma escolha da pessoa ficar doente, né? A maioria das pessoas não escolheram ficar doente. Claro que tem gente que até pelo próprio comportamento puxa isso, né? Atrai isso. Mas, de um modo geral, você tem desequilíbrios, né, químicos, né, bioquímicos mesmo, que alteram isso. Você tem componentes de história genética, de história familiar, que podem facilitar ou não você ter determinada doença. Isso serve para todas as áreas, inclusive para a psiquiatria. Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho, né? A gente deu uma viagem aqui nesse tema, porque é um tema que eu acho que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade para falar, né? Pedir ajuda é importante. E, às vezes, a pessoa pede ajuda de uma forma que quem não está apto a perceber os sinais simplesmente ignora, né? Então, assim... Eu acho que é muito importante. A gente está num período agora que tem chamado muita atenção para isso, né? Você ficar no seu ambiente, conviver com a sua família o tempo todo, conviver com aquelas pessoas que você só via de noite, quando você chegava em casa cansado. E agora você passou a conviver, isso tudo gera uma série de conflitos, uma série de questionamentos. Então, acho que é importante a gente aproveitar o momento também para lembrar que cuidar da saúde mental, em qualquer fase da vida, é importante. Fazer as coisas que gosta. Eu brinquei sobre o show, mas eu acho que, assim, é muito importante você ter uma conduta, e aí eu vou falar isso já, porque vocês são muito jovens, mas é importante falar. Quando você vai para uma prova, você sabe que roupa você tem que usar. Quando você vai para uma missa ou para um culto religioso, em qualquer, né, religião, você sabe como você tem que se portar. Por exemplo, se eu for trabalhar num hospital, eu sei que eu não devo estar de brinco, eu não devo estar de cordão. Por quê? Porque existe uma norma que deve ser usada até para a segurança do próprio profissional. Para aquilo ali não ser mais um ponto de contaminação, para aquilo ali no seu lugar que uma pessoa transtornada, por exemplo, pode puxar e te machucar. Então, tudo tem que fazer plantão no hospital de cirurgia de sandália. Por quê? Se cai uma agulha ali, ela vai direto no meu pé. Então, isso tudo que a gente está falando, o pessoal tem uma ideia, às vezes, de que isso é muita repressão, ou de que isso é muito exercício de uma autoridade, mas é porque são regras que têm sentido, gente. E todo lugar tem regra, tá? Isso eu acho importante. Alguém me perguntou sobre como é que eu me preparei para estudar, né? Eu não vi quem foi, mas eu vi que alguém perguntou. Tereza, só para a gente manter a ordem, que senão os meninos ficam bravos comigo, a gente teve duas perguntas anteriores. Pode falar. Uma foi do Ellerson, ele perguntando se tem alguma cirurgia que marcou você de alguma maneira, uma que você se lembra, teve alguma coisa excepcional, se você tem essa recordação. E o Thales pediu para você falar um pouco sobre a ética na profissão do médico. Tá, vamos falar. Primeiro sobre cirurgia. Gente, tem várias cirurgias que me marcaram. Eu sou péssima fisionomista, isso é uma característica que, se vocês puderem desenvolver, eu acho muito bom. Eu tenho muita dificuldade. Tipo assim, se eu encontrar o Vitor na rua amanhã, primeiro deve estar de máscara, eu também vou estar. Mas assim, talvez eu não reconheça. Eu sou muito ruim para fisionomia. E às vezes ruim para guardar algum nome. Mas as histórias eu guardo muito. Então, assim, desde a primeira cirurgia que eu assisti, eu era acadêmica de medicina e estava no Instituto Oncológico e era uma cirurgia de tórax. Foi uma lobectomia pulmonar. Fui retirada de um pedaço do pulmão e eu fiquei de fora. E eu não vi nada, porque a cirurgia de tórax é muito funda. Então, você estando de fora do campo, ou seja, eu não tinha paramentado. Eu estava na sala, mas eu estava assistindo de longe, tá? E essa cirurgia, por exemplo, eu lembro que teve um sangramento, aí deu aquela estressada, mas aí o paciente saiu bem, graças a Deus, tudo. Eu lembro da primeira. E lembro de várias cirurgias, né? Ou porque a gente ficou muito feliz com o resultado, tipo um tumor que você resseca, que você sai da cirurgia com aquela sensação de que você realmente conseguiu fazer o melhor, um trauma que você opera e o paciente chegou quase morto na sala e ele sai bem porque você fez a conduta correta, isso é muito gratificante. Em cirurgia tem muito disso, né, gente? Você consegue fazer um
um procedimento, uma intervenção que ela pode definir o caminho do paciente. Mas para falar de uma recente, já que é para falar de coisas que marcam, há poucos dias, deve ter um mês, não tem nem um mês. Eu estava sobre aviso na Santa Casa, eu operei um trauma de uma criança. Eu não opero criança normalmente, né? Eu sou cirurgiã de adulto. Mas para trauma, esse tipo de urgência, você opera, né? Não tem jeito. E aí eu operei uma criança que caiu da laje. Eu estava soltando pipa em casa e caiu da laje. E aí ele teve um traumatismo craniano e teve um traumatismo abdominal, um trauma abdominal. Então eu operei a barriguinha e o neurocirurgião operou o crânio. E esse menino ficou quase 2 semanas entubado no CTI. Né? Eu tirei o rim, porque estava sangrando e tal. E ele ficou quase 2 semanas entubado. Então ele ficou um paciente grave, realmente, né? E esse menino tem 9 anos. E aí agora semana passada, a diretora do hospital, isso foi na Santa Casa, a diretora do hospital me mandou um vídeo do menininho fazendo uma dança em casa já, TikTok, né? Essa rede social eu não uso, não. No TikTok, fazendo uma dança com um colega mais velho, e assim, normal de tudo. O menino teve um traumatismo craniano, operou a cabecinha, operou a barriga, isso não tem nem, deve ter um mês de cirurgia, e o menino já tá dançando, já tá tocando a vida, já tá recuperado. Então, assim, essas coisas são muito gratificantes. Um outro caso que eu operei também, caso com criança, como são poucos os casos que eu opero com criança, sempre deixam a gente mais... Eu operei também há uns anos atrás um menino que foi atropelado, e o menino ficou ruim também, fez traumatismo craniano, fez traumatismo abdominal, eu operei, tirei o braço. E esse menininho, depois de um tempo, ele foi no meu consultório, ele chegou no meu consultório com um buquê de flores. Aquilo ali, assim, o menino tem 6 anos, esse é menorzinho ainda. E, assim, isso é muito gratificante. Na verdade, assim, a parte que a gente fica, assim, muito, muito feliz, né? Em falar em ética, gente, assim, toda profissão ela é regida por algumas normas, né? Então, a nossa profissão, ela tem o Código de Ética Médica, ele foi até revisto agora há pouco tempo, tentando incluir algumas coisas que não faziam parte dele antes, né? Por quê? Porque, por exemplo, o uso da internet, as redes sociais, como se comportar, a marketing, propaganda, né? Eu estava falando antes da gente iniciar essa conversa aqui com o Vitor, a gente tem muita dificuldade no limite do que é ético ou não, né? Então, por exemplo, dentro da Código de Ética Médica, existe uma orientação para você fazer uma propaganda que seja, por exemplo, laboratório. O relacionamento com o laboratório foi completamente modificado nos últimos anos, né? Existia muito aquela coisa do médico viajar porque o laboratório que vende o produto, o remédio X, patrocinava, né? E isso estava sendo muito mal visto, exatamente porque existia ali uma interferência no que o médico prescrevia e um ganho financeiro com isso. Então, isso é totalmente antiético. E isso foi sendo regulado. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser falar para um laboratório, por exemplo, vamos supor, eu vou dar o nome de um laboratório aqui qualquer, Medley. A Medley vira e fala assim, doutora Tereza, eu queria que a senhora desse uma palestra para mim para falar do medicamento, a dipirona que eu fabrico. Se eu for falar pelo laboratório, eu tenho que anunciar ali que eu tenho um conflito de interesse, eu tenho que colocar isso na minha aula, que eu estou falando ali, que eu tenho um conflito de interesse, que eu sou contratada pelo aquele laboratório. Isso tem que ser tudo muito bem claro, né? Então, assim, as coisas não são tão assim, faz o que você quiser. E eles falam do compliance também, né? Então, as empresas hoje, elas não podem simplesmente patrocinar tudo para a pessoa do médico. Elas têm os limites, têm regras, têm termos. Se você quiser fazer sempre uma propaganda, vamos dizer assim, do laboratório, você vai virar um speaker desse laboratório. Então, você vai falar como um profissional contratado, o speaker, né, o que fala, né, pelo laboratório. Eu não trabalho com nada disso, tá, gente? Porque na cirurgia geral, a minha área praticamente não prescreve medicação. O que a gente prescreve não tem interesse de laboratórios. E questão da ética, a gente é regido por algumas posturas, né, do Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica, ele começa, se você for pensar lá em Hipócrates, né, e o que a gente vê é o seguinte, é não fazer mal, né, é fazer o bem, que é beneficência, né, não fazer mal, que é não maleficência, a justiça e a autonomia. Se você guardar essas 4 coisas aqui, basicamente você está guardando tudo, né? Sendo que você não tem que fazer mal, você não pode fazer mal, o seu tratamento não pode ser pior do que a doença, né? O seu comportamento com o paciente não pode prejudicá-lo, né? Você tem que pensar sempre fazer o bem, não é só não fazer o mal, mas é também fazer o bem. E você tem que lembrar da questão da justiça, né? De você tratar da melhor forma possível a todos, né? E respeitar as prioridades, que são prioridades médicas, não são prioridades do dinheiro, ou prioridades da carteirada, né? Prioridade do que chegou com maior gravidade para ser atendido primeiro, por exemplo. E a autonomia. Excelente. Isso da autonomia é mais recente, tá? Eu vou fazer meu tratamento, eu vou indicar meu tratamento com a responsabilidade que eu tenho, conhecimento, eu estudei para aquilo, e o paciente vai aceitar, né? Hoje, a gente tem que respeitar muito a autonomia do paciente. Então, o paciente, normalmente, ele é informado com tudo que a gente pode dar de informação para ele,
a respeito de determinado tratamento e ele vai decidir se ele vai aceitar ou não aquele tratamento. Isso, gente, serve para situações eletivas, né? Claro que numa emergência, que você tem um risco de vida imediato, ou numa urgência, que você tem que atuar ali nas primeiras 24 horas, normalmente, você nem sempre vai ter chance de questionar o paciente. Você atende um paciente que chega traumatizado, com sangramento no abdômen, inconsciente, eu posso te operar? Não existe isso, tá, gente? O consentimento informado, ele para algumas situações, ele não tem como ser exercido, porque você precisa atuar rapidamente, tá? Mas, do modo geral, a gente tem que respeitar essas regras. São as regras básicas. E a gente tem que regido por algumas legislações, né? A profissão médica, ela tem legislação para tudo que é lado. Inclusive, aí dentro do Conselho Federal de Medicina tem um chuveirinho, né? E tem aí os conselhos regionais, cada estado tem o seu. Então, só para vocês saberem. Por exemplo, eu sou médica em Minas Gerais. Eu sou médica no Brasil inteiro, né? Mas assim, eu atuo em medicina em Minas Gerais. Se eu quiser abrir um consultório em 3 Rios, eu tenho que ter um CRM do Rio de Janeiro também. Então, eu posso ter mais de um CRM, posso ter um aqui, posso ter um do Rio, mas são regras exatamente para poder você ter um pouquinho mais de controle, né? E o exercício da medicina aqui no Brasil, você tem uma carteira do médico, né? Uma carteira própria, profissional, em que você pode utilizá-la como documento de identidade em qualquer lugar, né? Para viajar, para tudo, que ele serve no país inteiro, tá? Mas assim, a gente tem muitas regras e muitas delas a gente tem visto sendo meio negligenciadas nos últimos tempos, mas talvez por falta de coesão, né? Por falta de concordância entre as sociedades todas que a gente tem aí atuando, né? Além do Conselho Federal de Medicina, a gente tem a Associação Médica Brasileira, a gente tem o Sindicato dos Médicos, a gente tem muita gente para não ter uma conversa tão fácil, tá? Assim, a questão ética, né? Ela realmente é uma orientação de ser uma pessoa correta, né? Assim, elas valem até para outras profissões, né? Mas uma coisa, do ponto de vista... Sim, uma coisa que eu não falei, que eu acho que é muito importante, é a questão do sigilo. Sim, eu acho que era até sobre isso que a sigilo médico. Não, assim, geralmente isso é muito comentado, né? Então, essa questão do sigilo médico-paciente, né? O sigilo médico-paciente, gente, ele não pode ser quebrado, né? Claro que ele vai ser quebrado em uma situação em que o paciente corre um risco imediato de vida, ou uma situação que venha da determinação jurídica, mas uma determinação jurídica lá de cima, tá? Não é qualquer um que vai lá no seu consultório perguntar a informação do paciente, que mostra uma carteira que você pode, não. Tem que ter toda uma documentação e realmente é uma exceção. Por que é importante o sigilo médico? Quando você pergunta algumas coisas, isso eu vou falar serve para todo mundo, a gente não pergunta uma anamnese, que é aquela nossa conversa com o paciente, uma conversa estruturada, que você segue os passos que você aprende lá no comecinho da faculdade. Quando a gente pergunta para o paciente se bebe, se fuma, se usa drogas, sobre atividade sexual, esse tipo de coisa. Quando a gente pergunta isso tudo, a gente não está perguntando para fofocar sobre a vida dele, nem para julgar, tá? É muito importante. A pergunta no consultório médico, mesmo que esse médico esteja instalado em qualquer tipo de outra atividade, tá? Se ele é médico, se ele está numa consulta médica, aquela pergunta, ela tem a finalidade de esclarecer se o paciente tem um risco mais alto para alguma coisa, de orientar, tá? Então, por exemplo, eu sou cirurgiã. Uma das perguntas que a gente faz para paciente mulher, né, de 20 a 40 anos, aliás, a gente estica isso até para os outros limites, tem chance de gravidez? Eu pergunto porque eu estou querendo saber, fofocar da vida? Não, eu estou perguntando porque se eu operar no início de uma gravidez, por exemplo, eu corro um risco de aborto, de produzir um aborto, ou de produzir uma teratogenicidade. O que é teratogenicidade, gente? É quando você tem uma má formação. É quando você usa um remédio que uma grávida não poderia usar. Vou dar um exemplo simples, captopril, que é um antipertensivo, né? Um remédio para pressão. Não pode ser usado em grávida. Só que se a pessoa não fala que está grávida, você não tem como adivinhar. Você não sai fazendo exame de todo mundo. Então, assim, a gente realmente tem que pensar que a nossa informação ali, ela tem a finalidade de facilitar o tratamento do paciente, de ser o mais correto possível, né? Uma coisa importante é que, eu vou até citar isso, porque eu cito isso em algumas aulas, o errar é humano, né, gente? Então, assim, dentro da área de saúde, o errar, ele é visto como um absurdo, uma coisa impossível, inviável, mas, assim, errar é humano, né? Então, assim, uma chance de erro sempre existe, tá? O que a gente tem que fazer, e tem um livro chamado Errar é Humano, tá, gente? Esse livro é de 2000, é um livro americano, que ele fala sobre o sistema de saúde americano, quando eles perceberam o número de eventos adversos, o número de complicações que eles tinham de pacientes internados. E aí eles perceberam isso e lançaram, tipo, um levantamento mesmo, que eles fizeram, e propostas. Pô, mas assim, tudo bem, entendi que errar humano, mas eu vou ficar quieto?
não posso ficar quieto. Então, aí eles propuseram, e dali de lá para cá, do começo dos anos 2000 para cá, são 20 anos aí de muito investimento nisso, em como evitar os erros, né? Se errar é humano, como é que eu posso fazer? Eu vou fazer checagem dupla, por exemplo. Então, para os meninos que vão aí para o pronto atendimento, que põe aquela pulseirinha, aí que mesmo com a pulseirinha com identificação, alguém pergunta 3 vezes qual é o seu nome, isso não é esquecimento, não é falha, isso é cuidado, né? Exatamente para evitar que você receba uma medicação errada, que você vá para um procedimento errado, né? Então, assim, quando você pede um documento de identidade num serviço, aliás, gente, todo mundo aqui já é grande, né? Então, todo mundo com documento de identidade. Andar na rua seria. Poder pode, né? Que poder tudo pode, mas não deveria. Então, quando você chega no pronto atendimento para ser consultado, aí vão fazer uma ficha, aquilo ali não é assim, meu Deus, é uma burocracia, não. Claro que você vai dar, se o paciente chegar muito ruim, você vai ser atendido e alguém vai estar fazendo sua ficha, né? Alguém vai pegar seu documento e tal. Mas a gente tem que ter esses cuidados, a gente tem que prezar por ter a maior segurança possível. Então, se a gente sabe que errar é humano, a gente tem uma teoria chamada do queijo suíço, que é você fazer várias barreirazinhas. Você tem uma barreira para impedir que algum problema aconteça, né? Então, para somar forças e diminuir os erros, né? Excelente. Doutora, tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda sobre como você planejou os seus estudos porque até hoje é um dos vestibulares, né, das provas de seleção mais concorridas, né, e eu realmente tenho até alguns conhecidos que ficaram vários anos tentando, né, a faculdade. E como foi isso para você e como você vê essa preparação? Maria Eduarda, eu fiz vestibular de 99 não, eu entrei em 94. Foi o vestibular de 94, na verdade era no final de 93. E isso aí tem muito tempo, né, gente? Então, mas o que acontece? Isso eu acho que não muda. Acho que a grande sacada é você fazer uma boa formação o tempo todo. Então, assim, sem aquela correria, eu sou uma pessoa que eu adoro fazer prova. Então, assim, eu tenho título de especialista em cirurgia geral, que é concurso, eu tenho título de cirurgia bariátrica, eu passei em prova da prefeitura, do estado 2 vezes, já exonerei, né, porque não pode ter tantos vínculos, mas assim, adoro fazer prova, em resumo. Que eu acho que te motiva a estudar de um jeito um pouquinho diferente, com aquela concentração que você vai ser cobrado, né? Mas, assim, o que eu fiz na minha época, né? Eu era uma boa aluna o tempo todo, na verdade, assim, primeiro grau inteiro, segundo grau também, e no último ano, para passar na faculdade, a gente tem todo um direcionamento, mas eu, por exemplo, eu não fiz cursinho, eu vim para Juiz de Fora, no terceiro ano eu estudei no Stella Matutina, que é uma escola que na época, minha turma tinha 17 alunos, porque todo mundo saía para ir fazer cursinho, então, assim, só que eu não sabia disso, né, porque eu vim do Rio. Aí a gente entrou, eu e minha irmã, e a gente passou, as duas passaram. Então, assim, mas a gente tem que ter uma base boa. Então, acho que, assim, não deixar para estudar só no último ano. Você garantir que você está sendo bom aluno, não abandonar matérias. Existe hoje uma tendência, isso para a vida real, tá, gente? De que você não precisa ser ótimo em tudo e que você pode se focar em se aprimorar em que você é bom, tá? Isso é coisa de empreendedorismo e tal. Isso é assunto para daqui a um tempo, tá? Não é para agora, não, para vocês. Mas, assim, nesse momento, o que eu acho? Eu sou ruim em matemática, então vou deixar matemática para lá. Eu sou ruim em português, então vou deixar português para lá. Num vestibular concorrido, gente, todo ponto é ponto. Então, assim, eu acho que você estudar de tudo, claro, você tem uma facilidade maior em determinada área, aquela área você não pode perder ponto nenhum. Escrever bem, né? A gente tem provas de redações que existe até hoje, né? Que é uma coisa que a gente sente falta. Como a gente está o tempo todo teclando, tem hora que você vai escrever, vou mostrar aqui minha letra, gente. Minha letra é pequenininha, mas na letra a gente sente falta disso. De escrever, de fazer um texto, né? Você vai fazer um texto para um blog, igual eu tenho, né? Instagram, blog, essas coisas, você fala, nossa, gente, essa frase está esquisita, está mal construída. Isso é muito feio, porque você vai ter uma cobrança de que você vai precisar escrever bem numa faculdade, independente da área, mesmo que não seja área de saúde, né, gente? Principalmente quem for fazer humanas, aí tem que escrever melhor ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar, concentrar tempo, pensar que aquele ali é um período da vida que é muito importante para o seu futuro. Então, assim, você pode até não saber muito bem o que você quer da vida, mas você sabe que você quer fazer uma faculdade, então você foca naquilo ali, você vai dedicar ali suas horas de estudo todos os dias. Essa época da faculdade realmente não foi tão traumatizante para mim, porque eu vinha de uma fase, né, mais de estudo, né, 3 anos, na verdade a vida inteira, né, de estudando e tal. E eu gosto muito de aula, então, isso eu até não comentei com o Vitor antes, mas assim, eu gosto muito de assistir aula. Então, se eu assisto uma aula, eu guardo e leio, né? A maioria das pessoas tem que ler compreende melhor. Eu não, eu gosto de assistir aula. Ver uma pessoa falando, para mim, eu guardo mais informação. Mas a gente não pode ficar só nisso, a gente realmente tem que ter o hábito da leitura, né?
Então, assim, no vestibular, na época, né, eu acho que acredito que até hoje, você tinha alguns livros recomendados, literatura, né, brasileira, e eram enriquecedores, porque talvez se eu não tivesse obrigação de ler, talvez eu nunca tivesse pegado o Machado de Assis para ler. E aí, quando você vai ler Machado de Assis, o Ed Alencar, que são os que eu gosto mais, né, você acaba vendo, nossa, olha que coisa bacana, olha como é que esse cara escreveu isso 200 anos atrás, 300 anos atrás, né, e como é que com muito menos estrutura a pessoa conseguia produzir tanto, né, então é muito legal. Quando eu estudei para residência já foi um pouquinho diferente, né, porque para residência a gente já sabe que eu formei médica, aí eu ia fazer uma residência, uma especialização, eu já sabia o que eu queria. Mas também você faz todas as áreas, você não faz prova para cirurgia, só prova de cirurgia. Você faz provas preventiva, clínica, cirurgia, pediatria, ginecologia, você faz prova com tudo. E aí, nessa época, eu tive um cuidado maior, porque aí você concorre a um número de vagas ainda menor, né? E aí, nessa época, eu fazia assim, eu estudava 1 hora por dia de cada matéria. Então, eu estudava 1 hora de pediatria, 1 hora de clínica, 1 hora de ginecologia, 1 hora de cirurgia, assim, 1 hora de cada matéria, para não deixar nada para trás, né? Tipo assim, abandonar alguma coisa que depois, em cima da hora, você fica lá, nossa, não estudei nada desse assunto, isso sempre cai. E outra coisa, né, gente? Aprender a fazer prova, né? Aprender a fazer prova também é um dom. Prova de múltipla escolha, né? A prova de múltipla escolha, ela tem umas nuances, né? Não adianta você ser só... Você pode saber a teoria, mas se você não consegue focar em ler e interpretar bem aquilo ali, você não consegue fazer uma boa prova, né? Às vezes você sabe a matéria, mas você marca a alternativa errada porque você não leu o exceto. Então, manter a tranquilidade, né? A hora de prova é a hora de tranquilidade. Pessoal, então, destacando aí a fala da nossa convidada médica, né? Todas as matérias são enriquecedoras para qualquer profissão que vocês venham a seguir no futuro, né? Então, ela, uma profissional da área da saúde, né? Destacou que gostava de biologia no ensino médio e tal, mas né, a necessidade de você saber interpretar um texto, né? A necessidade de você ter cultura de vida, né? Para saber lidar com os diferentes pacientes, né? Então, vocês que já estão no ensino médio, né, dediquem-se de maneira demonstrando a importância para todas as matérias. Isso só vai enriquecer e facilitar aí os processos seletivos para vocês. Tem algumas perguntas aqui, doutora Tereza, sobre... A Laura pergunta sobre a romantização da profissão, né? Sua opinião sobre isso, e a Ana Carolina traz uma outra questão, que é sobre a pressão, né? Como que é entre você e seus colegas, nessa questão, se vocês sentem isso, uma pressão em determinada atividade que vocês exercem. Uhum. Bom, vamos lá então. Sobre a pressão, eu acho que é uma das características do médico, gente. Eu tinha falado com o Vitor antes, eu tinha separado algumas coisas que eu achava que era importante. Eu acho que, assim, liderança é uma coisa que quase todo profissional, eu estou falando médico, mas isso serve, né, como eu falei, para vários profissionais na área de saúde também. Liderança. Você tem que saber que naquele momento vai ter que ter um líder, né? E normalmente esse líder é você. Então, se você não sabe liderar, não é mandar, né, gente? Para liderar bem, você tem que conhecer de tudo, né? Senão você não consegue, porque líder ele tem que ser uma pessoa que vai ser um exemplo, que vai ser aquela pessoa que você quer se inspirar nela. E não aquela pessoa que você tem medo, que você, né? É uma pessoa que serve, porque tem uma noção geral. É claro que se eu soubesse fazer atividade de todo mundo, eu ia lá sozinho e pronto. Não. Eu tenho que ter uma noção geral de tudo e coordenar bem. E isso na cirurgia a gente vê o tempo todo, né? Cirurgia, na verdade, é como se fosse uma dança, né? Então, todo mundo tem que estar ouvindo o mesmo ritmo. Tem que estar todo mundo ali ouvindo o mesmo som e estar no mesmo ritmo, né? Se você trabalha com quem você escolhe, isso fica mais fácil. Quando eu digo isso, é o seguinte, quando você trabalha, por exemplo, em equipe de cirurgia, às vezes você trabalha com as pessoas que você escolheu mesmo. A cirurgia é minha, eu vou chamar Beltrano e Ciclano. E se você trabalha, às vezes, em serviços públicos ou em serviços de hospital, que você está de plantão, às vezes a pessoa entrou naquele mesmo dia que você, não quer dizer que você tem que ter a melhor amizade do mundo, mas você tem que ter respeito, né? Respeito e hierarquia, né? Hierarquia em saúde, eu acho que é uma coisa que não pode faltar. Então, aquela ideia, tem o acadêmico de medicina, tem o residente, que é o que formou médico e está se especializando, tem o residente de 1º ano, residente de 2º ano, residente de 3º ano, aí tem o staff, né? Que são o corpo clínico, vamos dizer assim. Aí o staff tem o mais novo, não necessariamente mais novo de idade, mas mais novo no serviço, ou com menos tempo de formação. Tem o mais velho, tem o chefe da equipe. Acima do chefe da equipe tem diretor técnico. Então, você tem toda uma hierarquia ali, né? Você tem que ter resiliência, né? Você tem que saber que você pode ter situações que você vai se deparar que vão te trazer muita dificuldade. E que, às vezes, você não vai conseguir ir contra, né? Quantas pessoas você já não quis curar e você perdeu, né? Você não conseguiu curar. Né? Então, assim, tem uma frase, mas eu não vou lembrar da frase toda aqui do Adib Jatene, que ele se inspirou em Hipócrates, mas Adib Jatene foi um ministro da saúde, que já faleceu há muito tempo, tá, gente? Era médico, era cirurgião cardíaco.
E ele falava isso, se você não puder curar, você pode melhorar. Se não puder melhorar, você tem que pelo menos confortar. Então, assim, a gente não pode perder o lado humano da profissão, né? Porque senão a gente pode ser substituído por máquina. A gente já tem robô operando, cirurgia robótica é uma realidade. Só que cirurgia robótica hoje ela é coordenada por pessoas. Atrás do robô tem uma pessoa. Talvez daqui a uns anos essa tendência seja que o robô fique sozinho lá operando, né? Não ter preciso de uma pessoa para coordenar. Mas então, onde é que vai estar o papel do médico, do ser humano ali? É exatamente nas relações. Exatamente em todo o acolhimento que a profissão precisa, né? E a gente tem também a questão de você ter uma resistência e uma persistência. Eu acho que se você se deparar com uma situação difícil, quando você perde seu primeiro paciente, eu fui acadêmica de um estágio de um hospital de oncologia, no CTI. Então, assim, e depois eu fiz também, depois já de médica, eu trabalhei 7 anos no SAMU. Quando o SAMU em Juiz de Fora foi implantado, eu era concursado da prefeitura e trabalhei lá. Então, a gente, às vezes, em algumas situações, e você fazia manobras de reanimação, né, massagem cardíaca, aquilo tudo, aliás, o termo correto é compressão torácica, mas assim, você fazia todas aquelas manobras e tudo, e o paciente não saía. E se você sai chorando de cada cena, e sai abalado de cada cena daquelas, e aquilo não te representa, não te acrescenta, né, e você pensar, poxa, o que podia ter feito diferente? Então, olha, esse caso aqui, por a condição de eu ter chegado, depois de tanto tempo ocorrido, um paciente com uma condição clínica muito deteriorada, era o que eu podia fazer. Né? Então, você tem que sair de cada atendimento seu com a consciência de que você fez o seu melhor. E se você ficou com alguma dificuldade ali, você buscar ainda mais. A romantização da profissão. Eu acho, isso eu vou falar, e eu falei isso numa das minhas lives lá no Instagram. Quando a gente fala de profissionais, e eu fiz live com profissionais de saúde também, né? Quando a gente fala de romantizar a profissão, é aquela coisa de põe aquela figura do profissional da saúde cansado, vendo aquele caos na saúde. E aí o pessoal bate palma na janela. No começo da pandemia teve muito isso, né? Vai todo mundo bater palma na janela às 8 horas da noite. Que lindo. Mas não é lindo fazer isso se você chega no dia seguinte e distrata o funcionário que está te atendendo no posto de saúde. E distrata a recepcionista da UPA que está pegando seus dados. E distrata o técnico de enfermagem porque ele não é médico e você trata pejorativamente e fala essas coisas e os profissionais de saúde ouvem muito isso. Se você fala que você paga o seu salário, que também é outra frase que a gente já ouviu, né? Quando você trabalha em serviço público, principalmente... porque o imposto paga o seu salário e coisas desse tipo. Então, não adianta bater palma na janela e não respeitar o profissional, gente. Não adianta fazer atitudes maravilhosas, e isso é romantizar, tá? Não que eu não ache legal o cara bater palma na janela lá para homenagear os profissionais, mas se você bate palma na janela, mas vai para festa sem máscara, sem nada, no meio de uma pandemia, isso é só enfeite, tá? Então, acho que assim, a gente tem que ter realmente a consciência de que a gente tem uma profissão, a profissão, ela é uma vocação, sim, ela é uma escolha, ela tem que vir com uma experiência de qualidade de vida que você quer ter, do que você quer fazer para o seu futuro, mas ela é uma profissão. Como profissão, ela tem que estar regulamentada da forma correta, você tem que estar trabalhando nas condições de trabalho adequadas, sendo remunerado da forma correta para isso, né? Sendo valorizado, e valorização não é só remuneração, vocês vão perceber isso com o tempo, tá? Valorizar um profissional não é só você pagar bem, né? Porque aí você vai falar assim, pagando bem, que mal tem. Não, tem muito mal. Se você pagou bem, mas se você não tratou com respeito, não ouviu a recomendação dele, não seguiu a orientação, e aí vem uma questão que eu acho muito boa falar, o profissional de saúde, ele não precisa só estar na assistência, né? As áreas de atuação do médico, no caso, do profissional de saúde, elas podem ser várias. O cara pode ser um bom gestor, ele pode ser um gestor, o que é um gestor? Ele pode ser chefiar uma unidade hospitalar em que ele vai saber onde é que vai ficar cada item, porque ele está acostumado com aquilo, então ele vai usar a experiência dele para isso. Ele pode chefiar, por exemplo, uma equipe de resgate, né, uma coisa muito legal, que eu não sei se você... Eu me empolguei da outra vez, mas eu acabei não indo. Quando teve a Olimpíada no Brasil, tinha um grupo, né, de saúde para dar o suporte, né, do Pan-Americano, quando teve, depois das Olimpíadas, assim, esses eventos todos, vocês têm grupos de saúde para dar suporte para situações que podem ter uma vítima lá na atividade esportiva, mas também pode ter múltiplas vítimas, né? Então, o profissional de saúde, ele tem uma função na assistência, né, no atendimento, ele tem uma função na gestão, ele tem uma função na educação, né? Nós somos professores. Quando a gente não é professor formal, igual eu sou, né, que eu oriento, você tem a função de educar a sua população. Quando um médico vai para a televisão e fala sobre uma doença, para a pessoa ficar atenta aos sintomas, procurar assistência e tudo mais, ele está mais amplo até, que chegue muito mais gente, né? Está promovendo saúde, que é o que a gente quer, né? Então, assim, eu acho que a romantização, ela vem a partir do momento que a gente esquece que quem está ali do outro lado é uma pessoa. Então, tem uma pessoa ali que tem dia que ela não está tão bem assim, mas ela tem que estar realmente, isso eu também vou falar para vocês,
Eu tenho certeza que os professores acontecem isso. Tem dia que você brigou em casa, que tá tudo ruim, você chegou atrasado, a conta tá para vencer, e você tá com problemas. Mas você tem que chegar na sala de aula, e você tem que chegar no seu consultório, no seu trabalho, e vestir aquela... Não é um personagem porque é você, mas assim, e vestir aquela camisa de que naquele momento ali você tem que tentar deixar o máximo de coisa lá fora, mas tem dia que não dá. Tem dia que você vai chegar para ser atendido e a pessoa não tá com aquele sorrisão para te atender, porque ela também tem uma vida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que atrás de cada diploma existe um ser humano, né? Então, assim, que a gente tem que realmente tratar com muito respeito e ninguém tem obrigação de ser mal atendido, de aceitar alguém que te atendeu mal, não é isso não, tá, gente? Eu só tô falando que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em perceber que tem dias ruins e dias bons para todo mundo, né? A gente está com o tempo já se encerrando, né? Uhum. Eu agradeço muito a sua presença, Teresa. Chegou uma última pergunta aqui, Sim, né? Vem muito nessa linha de lidar com a perda, né, do paciente, né? Assim, você poderia comentar isso, mas também para a gente terminar com um astral, né, mais motivador, você falar das vantagens de ser médico, das qualidades do seu trabalho, por favor. Sim. Não, em lidar com a perda, eu veria, assim, eu vou ser muito sincera que eu não vou me recordar da primeira morte. Eu me recordo talvez da última, mas da primeira não. E o que eu acho, assim, é que a maturidade traz pra gente o entendimento que é de todo mundo, né? A morte faz parte da vida, né, gente? Tem uma médica que ela é paliativista. Paliativista é uma especialidade que cuida de pessoas que você não tem o que tratar como cura, mas que você quer dar uma qualidade de vida. E ela fala o seguinte, ela tem um livro escrito, que fala que a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que faz parte da vida, da nossa vida e da vida dos nossos pacientes. Claro que você tem que fazer o possível. Ah, tem dia que você chora? Claro que tem dia que eu choro. Mas naquele momento que eu estou fazendo assistência ao meu paciente, por exemplo, no SAMU, naquele momento que eu estou atendendo, igual eu fazia, né, atendendo na casa da pessoa, eu não posso começar a chorar e deixar de atender o paciente, porque senão eu vou estar sendo um problema e não uma solução, né? Agora, é muito ruim você dar notícia? Eu acho que é a pior parte, né? Eu acho que, assim, a pior parte é quando você tem a consciência tranquila de que você fez tudo, você sabe disso, você tem a consciência de que você fez todo o tratamento correto, que você tinha todas as condições naquele momento para atender, mas mesmo assim a evolução foi para óbito, né? Foi a morte. E aí você dá a notícia, é a pior parte. Então, assim, eu acho que uma situação que eu lembro que eu não consegui me controlar foi com criança, na época do SAMU. E o interessante foi que a mãe teve uma percepção melhor do que a minha, porque a mãe já tinha perdido o marido com morte súbita e o filho com 13 anos com morte súbita por problema cardiológico. E aí eu vou ressaltar só uma coisa, esse caso, esse atendimento foi a escola. Então, é muito importante, gente, todo mundo tem uma noção básica das coisas. A escola pediu a ajuda porque a criança, um adolescente, né, ele caiu desmaiado no meio da quadra de ginástica. Aí a escola pediu e passou todos os dados corretos, a gente foi lá com a USA, que é a ambulância que tem médico, tá? Que é de suporte avançado, a gente foi lá e realmente cardíaca. Então, a gente fez as manobras, eu transportei ela para o hospital, a gente deve ter feito mais de 1 hora de manobra. E a gente só parou de fazer a manobra na hora que a médica dela, que era cardiologista, que era uma criança que já tinha problema, né? Na hora que o cardiologista infantil chegou e falou assim, gente, tipo, deu, né? Porque é muito difícil. E esse dia realmente foi um dia pesado. Como tem outros. Mas, assim, para falar das qualidades, você cura, né, gente? Você traz alívio para a dor, né? Na cirurgia, por exemplo, ninguém vai para o hospital e quer ser operado, né? Assim, teoricamente, as pessoas que querem ser operadas são poucas, né? Quem vai fazer um parto, uma cesárea, por exemplo, é um momento de felicidade. Quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, que foi obeso a vida toda, lutou com preconceito, com tudo, e de repente aquele momento é um momento de uma realização, porque ela vai conduzir um caminho diferente para a história dela. E cirurgias estéticas, né? A pessoa faz para eliminar uma cicatriz, uma questão que, né, deixa ela muito triste. Mas, de modo geral, ninguém queria ter cálculo na vesícula para ter que operar, ninguém queria ter hérnia, e a gente tem que operar, né? Porque vão trazer problemas. Então, essa hora que você traz ali um alívio para uma situação que às vezes a pessoa tinha 3, 4 anos, 5 anos, é muito bom. Você traz um conforto de você estar resolvendo uma questão. Para os casos de câncer, você também traz, apesar de ser um momento muito, muito difícil para as famílias e para os pacientes, você é aquela pessoa que ele pode contar. Então, assim, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso faz diferença para aquela pessoa. Então, assim, é uma das características que as pessoas mais admiram, você poder contar com o outro. E você contar ali com a questão humana, realmente, do atendimento. Não é só pegar um bisturi e sair cortando, gente. Não é isso, não. Medicina é outra coisa, cirurgia é outra coisa. E nessa hora a gente vê que a nossa profissão faz diferença na vida dos outros, né? Então, que a gente está ali para servir. Eu vi outro dia, vou terminar falando só isso,
o Vitor, que, na verdade, isso que ele estava falando era uma pessoa que lida com marketing, com vendas, mas, assim, ele trabalha com isso com várias áreas de atuação. Então, assim, quando você entende que o seu propósito, né, e a palavra propósito hoje em dia também está sendo muito usada, que o seu propósito na vida é servir ao outro, e não só servir a sua satisfação, a vida fica muito melhor. E aí você consegue ver sentido em tudo. Excelente. Então, diante aqui de todos os presentes, né, eu agradeço à escola por ter organizado esse momento de conversa, de diálogo, né, de conhecimento, para que nossos alunos vejam aí as possibilidades de diversas carreiras, e agradeço de maneira muito especial a doutora Tereza Fernandes, porque eu acho que cada palavra que você trouxe para a gente aqui pôde esclarecer para a gente de maneira muito completa o trabalho e a formação do profissional médico, e também a gente conseguiu enxergar também para os demais profissionais da área da saúde, né? Então, aos nossos alunos aqui, eu destaco a necessidade de um certo desprendimento, né? Que a gente se anime a lançar alguns voos para longe, não tão longe, né? Mas para fora da nossa casa, da nossa cidade, né? A necessidade de um estudo completo, né? Que o ensino médio é a base para a faculdade, então que a gente valorize os momentos de estudo. Quantas escolas, né, nesse momento de pandemia, não estão tendo esse contato, esses momentos aí de aprendizado, e nós, no Colégio Tiradentes, estamos podendo oferecer isso a vocês. De qualidade, né? Sim, modéstia à parte, a gente tem se empenhado para garantir a qualidade do ensino. E destaco também o lado humano, né? Você abordou questões aí sobre as pressões, sobre o aspecto psicológico, sobre a personalidade do médico. Então, acho que foi extremamente enriquecedor, tá? Muito bom a gente ter o seu contato, eventualmente questões sobre a medicina vão se tornar pertinentes na nossa escola, e é muito bom saber que temos o conhecimento de uma profissional tão comunicativa, tão didática para falar aos nossos alunos. Eu agradeço muito a sua presença, doutor. Eu agradeço o convite, gente. A gente está às ordens, se quiser fazer contato comigo, tem rede social, tem tudo. Deixa o seu Instagram para o pessoal aqui, quem quiser seguir. O doutora Tereza Fernandes. É DRA, perfeito, né? pessoal. DRA Tereza Fernandes. E lá excelente. A gente faz lives, nem todas são assim, né, para meninos tão jovens, mas eu acho que vocês podem pegar um pouquinho de cada uma e passar para frente ou tirar as dúvidas também, que sou eu mesmo que respondo nos directs, tá bom? Excelente. Então, eu agradeço. Pessoal, todos os presentes, eu vou encerrando aqui a nossa reunião. E se tiver interesse em novos diálogos sobre medicina, entre em contato com a Secretaria da Escola, que a gente providencia isso aí. Tá joia? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço para todo mundo.